Como desenhar um computador? Desenhando um monitor. Desenhe um retângulo com os cantos arredondados. Esse retângulo representa as bordas do monitor, não a tela. Deixe um espaço no papel para fazer a CPU e o teclado. Desenhe o retângulo com uma régua para deixar tudo bem retinho. Desenhe um retângulo menor dentro do anterior. Esse retângulo é a tela. Ele não pode ser muito menor que o anterior. Deixe só um espaço pequeno entre os dois para representar a borda. Arredonde os cantos do segundo retângulo também. Desenhe o suporte do monitor. Primeiro, encontre o centro da base do monitor. Depois, desenhe um retângulo vertical e fino, que se projete para baixo, com 1/4 da altura e 1/10 da largura do monitor em si. Desenhe a base do suporte do monitor. Para isso, desenhe um oval horizontal que se sobreponha ao 1/3 inferior da base. Ele deve ter 1/5 da largura do monitor. Desenhe os botões do monitor. Para isso, faça 2 ou 3 círculos pequenos no canto inferior direito ou esquerdo da borda do monitor e preencha tudo com o lápis. Você também pode desenhar botões de formatos diferentes, como retângulos ou quadrados. Desenhando o teclado do computador. Faça um trapézio horizontal longo debaixo do monitor. O trapézio é uma espécie de retângulo, mas com só um par de linhas paralelas, a superior e a inferior. Conecte-as com mais 2 linhas anguladas em 75 graus para representar a parte de cima do teclado. Use uma régua para fazer o trapézio com linhas retas. Deixe um espaço entre o trapézio e a base do monitor. Eles não podem se tocar. Desenhe um trapézio menor dentro do anterior. É aqui que vão ficar as teclas do teclado. Portanto, esse segundo trapézio tem que ser um pouco menor que o primeiro, com um espaço entre eles. Faça várias linhas horizontais no trapézio menor. Comece na parte superior do primeiro trapézio e faça uma linha horizontal da esquerda à direita. Depois, repita o processo na parte inferior. Tenha cuidado para não deixar as linhas muito grossas ou finas, ou você não vai conseguir desenhar todas as teclas. O ideal é conseguir inserir 6 ou 7 filas nesse espaço. Divida cada linha em pequenos retângulos para fazer as teclas. Desenhe linhas verticais de cima a baixo, cruzando todas as linhas horizontais. Repita esse processo até criar uma série de teclas individuais com as linhas e colunas do teclado. Desenhe uma tecla mais longa perto do meio da última fila para representar a barra de espaço. Desenhe um mouse ao lado do teclado. Para fazer o mouse, desenhe um oval que tenha a mesma altura que o teclado. Faça uma linha horizontal no meio e uma linha vertical de cima a baixo, até cortar a horizontal. Termine com uma linha mais torta no topo do oval para representar o fio do periférico. Coloque o mouse à direita ou esquerda do teclado. Essa parte não é importante. Desenhando a CPU. Desenhe um retângulo vertical alto. Ele vai representar a parte da frente da CPU. Faça-o à esquerda ou à direita do monitor e um pouco mais alto que a tela. Desenhe um trapézio do lado do retângulo. Para fazer o trapézio, comece desenhando uma linha vertical ao lado do retângulo. Ela tem que ser um pouco menor que ele. Depois, faça mais 2 linhas horizontais conectando-a à forma anterior para dar à CPU uma terceira dimensão.
Se você for desenhar a CPU à direita do monitor, faça o trapézio à esquerda do retângulo. Se for desenhar à esquerda, faça o trapézio à direita dele. Desenhe dois retângulos horizontais dentro do vertical. É aqui que os botões da CPU vão ficar. Faça um na parte superior do retângulo e outro no meio. Eles não têm que ter medidas específicas, mas o ideal é que não passem de 1/10 da altura da CPU. Faça os botões na frente da CPU. Para isso, desenhe de 1 a 3 círculos equidistantes em cada retângulo menor da CPU. Você também pode fazer um botão de energia no meio do retângulo grande. Basta inserir 2 círculos pequenos, um dentro do outro, desenhando um notebook. Comece desenhando um retângulo com os cantos arredondados. Esse retângulo vai representar a borda da tela do notebook. Faça as linhas laterais com cerca de 2/3 do comprimento da linha superior. Desenhe a forma na parte de cima da folha para sobrar espaço para o teclado. Desenhe um retângulo menor dentro do anterior. Ele vai representar a tela do notebook. Faça-o com as mesmas proporções que o retângulo anterior. Mas lembre-se de deixar um espacinho entre os dois para a tela ficar bem distinguível. Desenhe um trapézio debaixo da tela. O trapézio é uma espécie de retângulo, mas com só um par de linhas paralelas. Não precisa desenhar a linha de cima, pois ela sai diretamente da base do primeiro retângulo que você vê. Na ponta esquerda, faça uma linha reta angulada de leve para fora. Depois, faça a mesma coisa na ponta direita. Por fim, junte essas duas linhas para terminar a forma geométrica. O trapézio tem que ter cerca de 2/3 da altura do primeiro retângulo que você fez. Ele vai representar o teclado do notebook. Desenhe um retângulo debaixo do trapézio. Não precisa desenhar a parte de cima do retângulo, pois ela é a mesma linha que a base do trapézio. Faça uma linha vertical estendida para baixo a partir de cada ponta dessa forma. Elas têm que ter cerca de 1/8 da altura do trapézio em si. Por fim, desenhe uma última linha horizontal para conectar as duas verticais. Esse retângulo vai criar a ilusão de que o notebook é tridimensional. Faça um trapézio menor dentro do anterior. O trapézio tem que ter cerca de 2/3 da altura do anterior e ficar perto do topo da primeira forma, a ponto de haver um espaço largo perto da base do teclado. Deixe um espaço entre os lados e o topo de cada trapézio para desenhar as teclas depois. Faça uma grade dentro do trapézio menor. Desenhe 10 linhas verticais dentro do trapézio menor, cada uma indo de cima a baixo da forma. Incline-as para a esquerda no canto esquerdo e para a direita no outro. A linha do meio, por sua vez, tem que ficar bem reta. Por fim, faça 4 linhas horizontais no trapézio, cada uma também indo da esquerda à direita. A grade vai representar as teclas do notebook. Apague 3 linhas verticais nos 4 espaços que ficam no meio inferior da grade para representar a barra de espaço. Desenhe um retângulo debaixo do trapézio menor. Esse retângulo vai representar o touchpad do notebook. Faça-o no meio, embaixo do trapézio menor, com cerca de 1/4 do comprimento dele. Deixe um espaço pequeno entre o topo do retângulo e a base das teclas, além da base do retângulo e do trapézio maior.